963 cartas. 19 anos. Um homem que se recusou a desistir da mulher que amava, mesmo quando o mundo inteiro disse que ela estava perdida para sempre. Esta é a história de João Mendes, um simples ferroviário que desafiou um sistema inteiro, enfrentou uma família poderosa e provou que o amor pode sobreviver até mesmo no lugar mais sombrio do Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, conhecido como o Holocausto Brasileiro. Antes de começarmos essa jornada emocionante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. E deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo agora. Vamos lá? Para entender essa história, precisamos voltar ao Brasil de 1955. O país vivia um momento de transformação. Juscelino Kubitschek acabara de ser eleito presidente com a promessa de 50 anos em 5. O Brasil queria ser moderno, queria ser desenvolvido. Mas por trás dessa fachada de progresso, existia uma realidade sombria que poucos conheciam e muitos preferiam ignorar. Em Barbacena, Minas Gerais, funcionava desde 1903 o Hospital Colônia, oficialmente uma instituição psiquiátrica. Na prática, era um depósito de seres humanos, um lugar para onde famílias enviavam pessoas inconvenientes, mulheres rebeldes, moças que engravidaram fora do casamento, homens homossexuais, epiléticos, pessoas com deficiências e, sim, também alguns com problemas mentais reais. Mas a maioria era simplesmente indesejada. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas morreram naquele lugar ao longo de sua história. 60 mil. Mais mortes que em muitos campos de concentração nazistas. Por isso o nome que recebeu décadas depois, o Holocausto Brasileiro. Mas essa não é uma história sobre o horror do Colônia. Essa é uma história sobre o amor que sobreviveu a esse horror. É uma história sobre João e Maria. João Mendes tinha 23 anos em 1955. Ele era ferroviário, trabalhava na manutenção dos trens que faziam a linha entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Era um trabalho duro, de longas jornadas, mãos sempre sujas de graxa, mas era honesto. João era um homem simples, filho de imigrantes portugueses pobres, crescido no bairro operário da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele não tinha grandes ambições. Queria trabalhar, juntar um dinheiro, talvez um dia ter sua própria casa. Casar, quem sabe, se encontrasse a pessoa certa. Mas João não era de sonhar muito. A vida havia-lhe ensinado a ser prático. Maria Aparecida Ferreira tinha 21 anos e vinha de um mundo completamente diferente. Ela era filha de família tradicional de Juiz de Fora, com sobrenome importante e dinheiro antigo. Seu pai, o Dr. Ferreira, era advogado respeitado e dono de terras. Sua mãe, Dona Cristina, era o que se chamava de dama da sociedade. Organizava chás beneficentes, frequentava a igreja, cuidava das aparências. Maria era a filha única, mimada, mas controlada. Ela estudou em colégio de freiras, aprendeu piano e francês, foi criada para ser uma esposa perfeita de algum bacharel ou médico da região. Mas Maria tinha algo que sua mãe detestava: imaginação. Ela lia livros que não deveria, fazia perguntas inconvenientes, sonhava com uma vida além dos chás e das missas de domingo. Foi em março de 1955 que suas vidas se cruzaram. Maria estava voltando de uma visita a uma tia no Rio de Janeiro. João estava voltando de um curso de capacitação que a empresa ferroviária o havia mandado fazer. Eles embarcaram no mesmo trem, no mesmo vagão, numa tarde quente de verão. Maria sentou na janela. João sentou no corredor, algumas fileiras à frente. O trem partiu às 14 horas. Por volta das 16 horas, quando o trem fazia a parada em Três Rios, aconteceu algo inesperado. Um freio travou. Problema mecânico. O trem ficaria parado por pelo menos 3 horas até o reparo.
Os passageiros desceram, impacientes, reclamando. Maria desceu também e foi até a pequena estação comprar água. Foi quando esbarrou em João, literalmente. Ela tropeçou no degrau da estação, João estava ali por acaso e a segurou antes que ela caísse. "Cuidado, moça", ele disse. Maria olhou para aquele homem de macacão sujo de graxa, mãos fortes, rosto honesto. "Obrigada", ela respondeu. Então, porque Maria nunca soube ficar calada, "Você trabalha aqui." João explicou que era ferroviário, que estava voltando de curso. Maria, curiosa como sempre, começou a fazer perguntas. Como era trabalhar nos trens? Era difícil? Perigoso? João, normalmente tímido, se viu conversando. Havia algo naquela moça de vestido fino e sotaque educado que o deixava à vontade. Conversaram durante as 3 horas de espera. Sentados num banco da estação, tomando água e comendo pão de queijo que Maria comprou de uma vendedora ambulante. João falou da vida dele, da infância pobre, mas feliz, do orgulho de ter um emprego estável. Maria falou dos livros que gostava, dos lugares que sonhava conhecer, de como às vezes se sentia sufocada pela própria vida. Quando o trem finalmente partiu e voltaram a seus lugares, algo havia mudado. João não conseguia parar de pensar naquela moça. Maria não conseguia tirar da cabeça aquele homem simples que a ouvia com atenção genuína, sem julgar. Na despedida, em Belo Horizonte, Maria fez algo impensável para uma moça de sua classe. Pediu o endereço dele. "Posso te escrever?" ela perguntou. João, surpreso e envergonhado, deu o endereço da pensão onde morava. Ele não acreditou que ela escreveria, mas ela escreveu. Uma semana depois, João recebeu uma carta. Papel perfumado, letra elegante, 3 páginas sobre a vida dela, os pensamentos dela, perguntando sobre a vida dele. João, que mal terminara o primário, pegou um caderno e uma caneta, e com a letra tremida de quem não estava acostumado a escrever, respondeu. Assim começou uma correspondência que duraria 6 meses. Cartas que iam e vinham entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Maria escrevia sobre seus sonhos, seus medos, sua solidão numa casa cheia de regras. João escrevia sobre seu trabalho, sobre como via a vida de forma simples, mas profunda. Eles se apaixonaram através de palavras escritas. Em setembro de 1955, João fez algo que nunca imaginou ter coragem de fazer. Pegou um trem para Juiz de Fora e foi até a casa da família Ferreira. Ele vestiu sua melhor roupa, domou o cabelo com brilhantina emprestada e tocou a campainha da mansão. Quem abriu a porta foi o mordomo. João, nervoso, pediu para falar com a senhorita Maria. O mordomo, olhando com desdém para aquele homem claramente pobre, foi chamar. Maria desceu correndo, o coração disparado. Ali estava ele, o homem das cartas. E ela soube, naquele momento, que estava perdidamente apaixonada. Eles conversaram no jardim, sob o olhar desaprovador da mãe que os espionava da janela. João, com toda a coragem que tinha, disse: "Maria, eu sei que não tenho nada a oferecer. Sou pobre, sou simples, mas eu te amo. E se você me aceitar, vou passar o resto da vida te fazendo feliz." Maria, com lágrimas nos olhos, respondeu: "João, você é a primeira pessoa que me vê de verdade. Não como a filha do Dr. Ferreira, não como a moça que tem que se casar bem. Você me vê, e eu te amo também." Mas o amor deles enfrentaria a maior resistência possível, a família Ferreira. Quando Maria contou aos pais que queria se casar com João, a reação foi explosiva. Dr. Ferreira gritou, chamou João de aproveitador. Dona Cristina chorou. Disse que a filha estava jogando fora sua vida. Um ferroviário, um homem sem educação, sem família, sem futuro. Você está louca! Durante meses, a família tentou separar os dois. Proibiram Maria de sair de casa. Interceptaram as cartas, ameaçaram deserdar. Mas Maria, pela primeira vez na vida, foi teimosa. Ela tinha 21 anos, era maior de idade. E ela amava João. Em março de 1956, exatamente um ano depois de se conhecerem,
Maria fugiu de casa. Numa manhã de domingo, enquanto a família estava na missa, ela fez uma mala pequena, pegou as economias que tinha e pegou o trem para Belo Horizonte. João a esperava na estação. Eles se casaram no civil no dia seguinte, com duas testemunhas que João conhecia do trabalho. Foi um casamento simples, sem festa, sem família. Mas quando João colocou a aliança no dedo de Maria, ela chorou de felicidade. Agora somos nós dois contra o mundo, ela disse. João sorriu. Sempre fomos. Eles alugaram um quartinho pequeno numa pensão do bairro Santa Teresa. Era humilde, um quarto com cozinha minúscula e banheiro compartilhado no corredor, mas era deles. Maria, que crescera com empregadas, aprendeu a cozinhar, a lavar roupa, a costurar remendos. João trabalhava longas horas, mas sempre voltava para casa com alguma coisa. Um doce, uma flor colhida na rua, um sorriso. Foram os meses mais felizes da vida de Maria. Pela primeira vez, ela era livre. Pela primeira vez, ela era ela mesma. E João, que sempre vivera sozinho, descobriu o que era ter um lar de verdade. Em outubro de 1956, Maria descobriu que estava grávida. A alegria foi imensa. Eles mal tinham dinheiro, mas tinham amor. João começou a fazer horas extras. Maria começou a costurar para fora, ganhando uns trocados. Eles sonhavam com o bebê, escolhiam nomes, faziam planos. Mas em janeiro de 1957, no 7º mês de gravidez, Maria começou a sangrar. João a levou correndo para o hospital. Os médicos fizeram o que puderam, mas o bebê nasceu morto. Uma menina. Eles nem tiveram tempo de dar um nome. A dor foi devastadora. Maria entrou em depressão profunda. Ela, que sempre foi alegre, falante, cheia de vida, ficou silenciosa. Passava dias deitada, sem comer, sem falar. João não sabia o que fazer. Ele tentava conversar, confortá-la, mas Maria parecia estar num lugar onde ele não conseguia alcançar. Em março de 1957, a família Ferreira descobriu onde Maria estava. Não se sabe como, mas eles descobriram. E eles descobriram também sobre a gravidez perdida e o estado de Maria. Dr. Ferreira, Dona Cristina e 2 tios apareceram na pensão. A cena foi brutal. Eles não foram gentis, não foram compreensivos. Dr. Ferreira acusou João de ter destruído a vida da filha. Olha o que você fez com ela. Minha filha, que tinha tudo, agora está doente, vivendo nessa miséria. Dona Cristina chorou. Abraçou Maria, que mal reagiu. E então fizeram a proposta. Maria voltaria com eles. Seria internada temporariamente numa clínica de repouso para se recuperar. Quando estivesse melhor, eles decidiriam o futuro. João poderia visitá-la. João não queria. Ele sabia que se Maria fosse com eles, ele a perderia. Mas Maria, em seu estado de profunda depressão, simplesmente não reagiu. E a família tinha poder. Dr. Ferreira era advogado, conhecia juízes, delegados. Ele ameaçou. Você pode deixá-la ir por bem, ou eu faço você perder seu emprego. Te acuso de rapto, de abuso. Você escolhe. João, um homem simples que nunca enfrentou a lei, teve medo. E acreditou na promessa de que poderia visitá-la. Acreditou que era temporário. Ele deixou Maria ir. Foi o maior erro da vida dele. Maria não foi para uma clínica de repouso. Ela foi direto para o Hospital Colônia de Barbacena. A família Ferreira, com suas conexões, conseguiu internação imediata. O diagnóstico? Melancolia histérica e comportamento desviante. Código para ter se casado contra a vontade da família. João descobriu uma semana depois, quando foi ao endereço que a família havia dado e descobriu que não existia clínica nenhuma. Ele voltou correndo para Juiz de Fora, tentou falar com o Dr. Ferreira. Foi expulso da propriedade por seguranças. Desesperado, João foi atrás de informações. Foi assim que descobriu para onde Maria realmente havia sido levada, Barbacena, o Hospital Colônia. Quando pesquisou sobre o lugar, seu coração gelou.
O Hospital Colônia de Barbacena era conhecido em Minas Gerais como o lugar de onde ninguém saía. Era para onde famílias enviavam seus membros problemáticos para nunca mais se preocupar com eles. As condições eram subhumanas. Superlotação, falta de comida, falta de tratamento médico real, pacientes abandonados à própria sorte. Mas João não sabia ainda o quão terrível aquele lugar era. Ele só sabia que Maria estava lá, e ele tinha que tirá-la. Em abril de 1957, João pegou o trem para Barbacena pela primeira vez. Eram 6 horas de viagem. Ele chegou ao portão do Hospital Colônia com o coração apertado. O prédio era imenso, cinza, frio, parecia uma prisão. Pediu para ver Maria. Foi informado que visitantes precisavam de autorização da família. João explicou que era o marido. A atendente, uma mulher seca e sem paciência, disse: "Não consta casamento em nossos registros. A interna está aqui sob custódia familiar, sem autorização da família, sem visita." João tentou argumentar. Tinha certidão de casamento, poderia mostrar. A atendente não quis nem ver. Regras são regras. Procure a família. João voltou para Belo Horizonte arrasado, mas não derrotado. Se ele não podia visitar pessoalmente, escreveria. E foi o que fez. Naquela mesma noite, João comprou um caderno, envelopes e selos. E escreveu a primeira de 963 cartas. A carta dizia: "Maria, meu amor, não sei se essa carta vai chegar até você, mas preciso tentar. Eu não sabia para onde te levaram. Agora sei, e vou te tirar de lá. Não importa quanto tempo demore, eu prometo. Você é minha esposa, é o amor da minha vida, e não vou descansar até te ter de volta nos meus braços. Te amo mais que tudo. Sempre. Seu João." Ele endereçou para Maria Aparecida Mendes, Hospital Colônia de Barbacena. Colocou no correio e rezou para que chegasse. Não chegou. A carta foi interceptada pela administração do hospital, que tinha ordens da família Ferreira de não permitir nenhum contato com João Mendes. Mas João não sabia disso. Então ele escreveu outra carta na semana seguinte. E outra. E outra. Durante os primeiros 6 meses, João escreveu uma carta por semana. 26 cartas que Maria nunca recebeu. Ele contava sobre o dia dele, sobre como a pensão estava vazia sem ela, sobre os planos que tinha para quando ela saísse. Ele sempre terminava com "Te amo, espero por você, sempre." Em outubro de 1957, João tomou uma decisão. Ele iria até Barbacena todo mês, sem falta, tentaria ver Maria. Mesmo que não o deixassem entrar, ele iria. Porque enquanto ele estivesse tentando, Maria não estava completamente perdida, e assim começou a rotina que duraria 19 anos. Todo último domingo do mês, João acordava às 4 da manhã, tomava o trem das 5, chegava a Barbacena às 11. Ia até o Hospital Colônia, pedia para ver Maria, era negado. Ele perguntava como ela estava, nunca obtinha resposta real. Ele deixava a carta do mês, voltava no trem da tarde, chegava em Belo Horizonte às 9 da noite, exausto. No dia seguinte, acordava às 5 da manhã e ia trabalhar. Durante todo esse tempo, João nunca soube que Maria não estava recebendo suas cartas. Ele acreditava que ela sabia que ele não a havia abandonado. Acreditava que ela sabia que ele estava lutando por ela. Mas Maria, dentro do Hospital Colônia, não sabia de nada disso. Os primeiros dias de Maria no Hospital Colônia foram um pesadelo do qual ela achava que acordaria. Ela foi despida, teve seus pertences tirados, teve a cabeça raspada, procedimento padrão, recebeu um uniforme cinza sujo e foi jogada numa ala com mais de 80 mulheres. Não havia camas suficientes. Muitas dormiam no chão. O banheiro era um buraco no canto. A comida era um mingau ralo servido uma vez ao dia. Não havia tratamento médico real, apenas sedativos dados indiscriminadamente para manter todos quietos.
Maria, que chegou lá deprimida, mas lúcida, foi rapidamente medicada. Injeções de coisas que ela não sabia o que eram. Remédios que a deixavam tonta, confusa, sem conseguir pensar direito. Nos primeiros meses, Maria ainda tinha esperança. Ela achava que a família voltaria para buscá-la, que João viria resgatá-la, que era questão de tempo. Mas os meses passaram, ninguém veio, ninguém escreveu. Maria começou a acreditar que havia sido esquecida, que João havia desistido dela, que sua família a havia descartado. A depressão, que já era profunda, se tornou um abismo. Maria parou de falar. Parou de comer direito. Ficava horas olhando para o nada. As outras internas tentavam ajudar quando podiam. Havia ali mulheres de todas as histórias. Moças que haviam engravidado solteiras, mulheres que desafiaram maridos violentos, algumas com problemas mentais reais, outras perfeitamente lúcidas, mas inconvenientes demais para suas famílias. Uma delas, Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos que estava lá há 15 anos, internada pelo filho que queria sua herança, tomou Maria sob sua proteção. Ela dividia sua comida, protegia Maria dos funcionários mais agressivos, conversava com ela mesmo sem resposta. Foi Dona Lourdes que, depois de meses, finalmente conseguiu fazer Maria falar novamente. Filha, ela disse um dia, você não pode desistir. Você é jovem. Algum dia você vai sair daqui, mas só se mantiver sua mente. Não deixe esse lugar te tomar. Maria, com a voz fraca de quem não falava há tanto tempo, perguntou, como você aguenta? 15 anos aqui. Dona Lourdes sorriu tristemente. Eu aguento porque ainda lembro quem eu sou. Meu nome é Lourdes Maria da Conceição. Fui professora, tive 3 filhos. Amei meu marido até o dia que ele morreu. Esse lugar pode ter meu corpo, mas não tem minha memória. Enquanto eu lembrar, eles não ganharam. Aquelas palavras salvaram Maria. Ela decidiu que também não deixaria o Colônia vencer. Todo dia, ela repetia para si mesma, meu nome é Maria Aparecida Mendes. Sou casada com João Mendes. Ele é ferroviário. Nos conhecemos num trem. Nos apaixonamos por cartas. Ele me ama. Era sua oração, seu mantra, sua forma de sobreviver. Os anos passaram lentamente no Hospital Colônia. Maria viu pessoas morrerem. Viu pessoas perderem a sanidade de verdade. Viu horrores que jamais conseguiria esquecer completamente. Mas ela sobreviveu. Magra, fraca, medicada demais, mas sobreviveu. E todo dia ela pensava em João. Mesmo acreditando que ele a havia esquecido, mesmo achando que nunca sairia daquele lugar, ela se agarrava à memória dele, porque era tudo que tinha. Enquanto Maria sobrevivia dentro do Hospital Colônia, João lutava do lado de fora. Durante os primeiros 5 anos, de 1957 a 1962, João manteve a rotina. Trabalho, cartas semanais, viagem mensal a Barbacena. Ele economizava cada centavo que podia, procurava advogados que cobravam caro demais, tentava entender a burocracia que o impedia de ver a esposa. Em 1962, João finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para contratar um advogado. Um advogado barato, mas advogado. A estratégia era simples, ele tinha certidão de casamento. Maria era legalmente sua esposa. A família não poderia mantê-la internada sem o consentimento dele. Mas a realidade legal era mais complicada. O advogado da família Ferreira argumentou que Maria havia sido internada por necessidade médica urgente, que a família tinha custódia por ela ser filha deles antes de ser esposa, que João era um homem sem recursos, que não poderia cuidar dela adequadamente. O processo se arrastou por 2 anos. Em 1964, João perdeu. O juiz decidiu que, dada a condição mental da paciente e a falta de recursos do requerente, a internação deveria continuar sob responsabilidade familiar. João ficou devastado, mas não parou. Ele começou a trabalhar em 2 empregos, de dia na ferrovia, de noite como vigia numa fábrica. Dormia 4 horas por noite. Economizava obsessivamente.
Seu objetivo: juntar dinheiro suficiente para provar que tinha condições de cuidar de Maria. Em 1967, 10 anos depois da internação de Maria, João finalmente conseguiu alugar uma casa pequena. Não era mais um quarto de pensão. Era uma casa, com 2 quartos, quintal, cozinha própria. Ele mobilou modestamente, deixou tudo pronto. Foi com as fotos da casa que ele voltou a Barbacena. Pediu reunião com o diretor do Hospital Colônia. Pela primeira vez, conseguiu entrar no prédio administrativo. Mostrou as fotos, mostrou o comprovante de renda dos 2 empregos. Implorou: "Eu tenho condições, posso cuidar dela, por favor." O diretor, um homem cansado que já havia visto muita tragédia, foi honesto. "Senhor Mendes, não sou eu que decido, a família tem a custódia. Enquanto eles pagarem a internação e não autorizarem a saída, não há nada que eu possa fazer." João saiu dali com uma nova informação crucial. A família pagava pela internação. Ou seja, eles queriam ativamente que Maria ficasse lá. Aquilo acendeu uma raiva em João que ele não sabia que tinha. Eles não só haviam tirado Maria dele, mas mantinham ela lá, propositalmente. Maria não estava sendo tratada, estava sendo escondida. João tomou uma decisão arriscada. Ele foi até Juiz de Fora pela última vez, foi até a casa da família Ferreira e exigiu falar com Dona Cristina. O doutor Ferreira havia falecido em 1965. A empregada o fez esperar no jardim. Dona Cristina apareceu, mais velha, mais dura. João foi direto. "A senhora sabe que ela não é louca. A senhora sabe que a única coisa errada que Maria fez foi me amar. Deixe ela sair. Eu cuido dela. A senhora nunca mais precisa vê-la ou me ver novamente. Mas deixe ela sair." Dona Cristina olhou para aquele homem que, depois de 10 anos, ainda lutava por sua filha. E pela primeira vez, João viu algo parecido com arrependimento nos olhos dela. Mas era tarde demais. O orgulho era maior. "Minha filha está onde precisa estar, está sendo cuidada. O senhor precisa seguir sua vida e deixá-la em paz," ela disse, e deu as costas. João saiu dali sabendo que nunca teria a ajuda da família. Mas também saiu com uma certeza: ele não pararia. Nunca. Os anos 1970 começaram com João agora com 43 anos, quase metade da vida dele dedicada a lutar por Maria. Seus amigos da ferrovia achavam que ele era louco. "João, você precisa refazer sua vida. Já se passaram 15 anos. Mas João sempre respondia: "Ela é minha vida." Em 1972, João fez algo diferente. Ele começou a escrever não só para Maria, mas também para jornais. Ele escrevia cartas contando sua história, denunciando o Hospital Colônia, pedindo ajuda. A maioria dos jornais ignorou, mas em 1975, um jornalista jovem de um jornal alternativo de Belo Horizonte, chamado Carlos, se interessou. Ele procurou João, ouviu a história toda, ficou chocado. Carlos começou uma investigação sobre o Hospital Colônia. O que ele descobriu foi pior do que imaginava, e ele tinha uma ideia: fazer uma matéria grande denunciando as condições do hospital e incluir a história de João e Maria como exemplo de injustiça. A matéria foi publicada em março de 1976, com o título "O Inferno de Barbacena, o homem que luta há 19 anos para libertar sua esposa." Tinha fotos de João, trechos de cartas que ele escreveu, informações sobre o Hospital Colônia. A repercussão foi imediata. Outras publicações começaram a cobrir. A televisão local queria entrevistar João. O caso ganhou atenção. E, finalmente, depois de 19 anos, algo mudou. A pressão pública funcionou. Em abril de 1976, o Ministério Público de Minas Gerais abriu uma investigação sobre as condições do Hospital Colônia. Uma juíza foi designada para revisar casos de internações irregulares. O caso de Maria foi um dos primeiros revisados. A juíza chamou João para depor.
Ele levou tudo: certidão de casamento, as 963 cartas que ele havia escrito ao longo dos anos, guardadas em caixas, comprovantes das viagens mensais, fotos da casa que preparou. A juíza, uma mulher séria, mas justa, leu algumas das cartas. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: Senhor Mendes, vou ser honesta com o senhor. O que foi feito com sua esposa foi uma injustiça, mas preciso avisá-lo. Passaram-se 19 anos. As condições do Hospital Colônia são péssimas. É possível que sua esposa não seja mais a mulher que o senhor conheceu. O senhor está preparado para isso? João, com lágrimas nos olhos, respondeu: Doutora, eu amei Maria quando ela estava feliz. Vou amá-la de qualquer jeito que ela esteja agora. Só preciso que me deixem trazê-la para casa. Em maio de 1976, a juíza determinou a liberação imediata de Maria Aparecida Mendes, com custódia transferida para o esposo João Mendes. Quando João recebeu a notícia, ele não conseguiu acreditar. Depois de 19 anos, finalmente. Na manhã de 23 de maio de 1976, João pegou o trem para Barbacena pela última vez como visitante negado. Dessa vez, ele tinha uma ordem judicial. Pela primeira vez em 19 anos, os portões do Hospital Colônia se abriram para ele. Um funcionário o levou até a ala feminina. O cheiro era terrível. O barulho de gemidos, gritos, choro. João sentiu o estômago revirar, pensando que Maria havia vivido ali por quase 2 décadas. Ela está ali. O funcionário apontou para uma mulher sentada sozinha num canto. João olhou. A mulher era magra, muito magra. Cabelos grisalhos, cortados de qualquer jeito. Roupas largas e sujas. Ela estava sentada com os joelhos contra o peito, olhando para o nada. João se aproximou devagar. Sentou ao lado dela, mantendo distância para não assustar. Ficou em silêncio por um momento. Então, com a voz embargada, disse: Maria. A mulher não reagiu. Maria, sou eu. João. Nada. João sentiu o coração partir. Talvez a juíza estivesse certa. Talvez fosse tarde demais. Mas então, ele lembrou. Lembrou das cartas. Lembrou de como eles se apaixonaram através de palavras. Ele tirou do bolso a última carta que havia escrito. Carta número 963. Começou a ler em voz alta. Maria, meu amor, hoje é o dia. 19 anos depois, finalmente posso te buscar. 19 anos em que não passei um único dia sem pensar em você, sem escrever para você, sem lutar por você. Não sei se você recebeu minhas cartas, não sei se você ainda se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Lembro da moça que conheci no trem, que tinha olhos cheios de sonhos. Lembro da mulher que teve coragem de fugir comigo, de construir uma vida simples, mas feliz. Lembro do amor da minha vida. E se você não se lembrar de mim, tudo bem. Vou te fazer se lembrar. Vou passar o resto da minha vida te lembrando. Te amo. Sempre te amei. Sempre vou te amar. Seu João. Quando João terminou de ler, havia silêncio. Ele esperou sem muita esperança. Mas então a mulher se moveu. Lentamente, ela virou o rosto em direção a ele. Os olhos dela estavam embaçados, confusos, mas havia algo ali. Um reconhecimento, uma lembrança lutando para emergir de 19 anos de medicação forçada e trauma. João? A voz era rouca, fraca, mas era dela. João não conseguiu segurar. Começou a chorar. Sim, sim, sou eu, meu amor. Maria olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse processando. E então, com uma lentidão dolorosa, ela sussurrou: Você não me esqueceu. Nunca, nem por um segundo. Mas as cartas, você nunca escreveu? João sentiu uma onda de raiva e tristeza. Eu escrevi 963 cartas. Uma por semana durante 19 anos. Eles nunca te entregaram. Maria começou a chorar. Não o choro alto e desesperado, mas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado pelos anos. Eu achei que você tinha me abandonado.
que tinha desistido de mim. Nunca. Eu vim aqui todo mês durante 19 anos tentando te ver. Eles nunca deixaram, mas eu nunca parei de tentar. E agora estou aqui. Vou te levar para casa. Casa? Maria parecia confusa com a palavra. Sim, nossa casa. Preparei tudo. Está te esperando. Você está te esperando. Pela primeira vez em quase 2 décadas, algo parecido com esperança apareceu no rosto de Maria. Eu posso sair daqui? Você vai sair daqui. Agora. Comigo. João ajudou Maria a se levantar. Ela mal conseguia andar direito. As pernas fracas de anos de desnutrição e falta de exercício. Ele a amparou, praticamente a carregou. Quando passaram pelo corredor, outras internas olhavam. Dona Lourdes, que havia cuidado de Maria todos aqueles anos, estava lá. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Vai, filha, seja feliz. Maria parou, olhou para Dona Lourdes e, em um momento de lucidez, disse: Obrigada, por tudo. João e Maria saíram do Hospital Colônia naquela manhã. O sol estava forte e Maria teve que cobrir os olhos. Ela não via o sol direto há anos. O ar livre, o barulho da rua, as cores do mundo fora daquelas paredes cinzas. Tudo era avassalador. No trem de volta para Belo Horizonte, Maria ficou a maior parte do tempo em silêncio, olhando pela janela como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. João segurou sua mão o tempo todo, às vezes achando difícil acreditar que isso era real. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Maria estava traumatizada, medicada demais por anos, desnutrida e emocionalmente fragmentada. João tinha preparado a casa, mas não estava preparado para o quanto seria desafiador. Maria tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando, achando que ainda estava no Colônia. Tinha medo de comer, acostumada a receber tão pouca comida que seu estômago havia encolhido. Tinha medo de tomar banho, memórias de humilhações no hospital. João precisou largar o emprego noturno para cuidar dela em tempo integral. Felizmente, a empresa ferroviária, que já conhecia sua história através das reportagens, foi compreensiva e o manteve no emprego diurno. Ele cuidava dela com paciência infinita. Preparava comidas leves, em pequenas porções, várias vezes ao dia. Quando ela tinha pesadelos, ele a acordava gentilmente e lia as cartas que havia escrito. Todas as 963 que ele havia trazido para casa em caixas. Essas cartas são para você, ele disse a ela uma noite. Escrevi pensando que você ia ler. Agora você pode. Maria começou a ler. Uma por dia, às vezes 2 quando se sentia forte. Era doloroso e bonito ao mesmo tempo, ler 19 anos de amor incondicional, 19 anos de um homem se recusando a desistir dela. Havia cartas sobre dias comuns. Hoje consertei um trem que estava com problema nos freios. Pensei em você o tempo todo. Lembrei de quando nos conhecemos por causa de um freio travado. Acho que freios quebrados mudaram minha vida para melhor. Havia cartas sobre momentos difíceis. Hoje foi um dia ruim. Tentei te ver de novo e não consegui. Mas amanhã eu tento de novo. Sempre vou tentar de novo. Havia cartas sobre esperança. Comprei nossa casa. Tem um quintal pequeno. Pensei que você poderia plantar flores. Lembra que você me disse que gostava de girassóis? Vou plantar girassóis para quando você voltar. E havia cartas simplesmente de amor. Te amo. É simples assim. Não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça. Te amo. Conforme Maria lia as cartas, algo nela começou a se curar. Não rápido, não completamente, mas começou. Ela começou a falar mais, começou a sorrir ocasionalmente. Começou a se lembrar de quem ela era antes do Hospital Colônia. João também levou Maria a médicos de verdade. Um psiquiatra gentil e paciente diagnosticou depressão profunda, agravada por trauma extremo e medicação inadequada prolongada. Começaram um tratamento real, com medicação correta e terapia. Levou 2 anos.
2 anos de dias difíceis e noites piores. 2 anos de pequenos progressos e ocasionais retrocessos. Mas João estava ali, todo dia, toda noite. Em 1978, Maria finalmente teve um dia inteiro sem pesadelos. Ela acordou, fez café para ela e João, sentou no quintal onde os girassóis que João havia plantado já cresciam altos e sentiu algo que não sentia há mais de 20 anos: paz. Naquela noite, quando João chegou do trabalho, Maria estava na cozinha. Ela havia cozinhado. Nada elaborado, apenas arroz, feijão e um ovo frito. Mas ela havia cozinhado. João olhou para ela, surpreso e emocionado. Maria sorriu, um sorriso ainda tímido, mas real. Pensei em fazer o jantar, como nos velhos tempos. Eles jantaram juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas era um silêncio confortável. Depois do jantar, Maria pegou a mão de João e disse: "Obrigada." Por quê? Por não desistir de mim, por lutar por mim quando eu não podia lutar por mim mesma, por me amar mesmo quando eu estava quebrada. João apertou a mão dela. Você não estava quebrada. Você foi machucada. Há uma diferença, e você sempre valeu a luta. Sempre. Naquela noite, pela primeira vez em 21 anos, João e Maria dormiram abraçados, sem pesadelos, sem medo, apenas juntos. Os anos de 1979 e 1980 trouxeram uma transformação gradual, mas profunda. Maria nunca seria exatamente a mesma pessoa que era antes. Ninguém poderia ser depois de 19 anos no Hospital Colônia. Mas ela estava se tornando uma nova versão de si mesma. Uma versão que carregava cicatrizes, mas também força. Ela começou a sair de casa. Primeiro só no quintal, depois na rua, depois no bairro. João sempre ia com ela, paciente, segurando sua mão quando ela ficava nervosa em meio a multidões. Maria também começou a ler novamente. Não literatura pesada como antes, mas livros simples, poesia, coisas que traziam beleza sem pesar. Ela descobriu que escrever também ajudava. Começou a escrever sobre seus dias, suas memórias, seus sentimentos. E então, em outubro de 1980, Maria fez algo corajoso. Ela voltou a costurar. Havia uma máquina de costura velha que João tinha comprado de segunda mão anos atrás, pensando que talvez um dia, e esse dia chegou. Maria começou consertando roupas deles. Depois vizinhas souberam e começaram a pedir pequenos serviços. Maria aceitou, tímida no início, mas foi ganhando confiança. Não era sobre dinheiro, embora ajudasse. Era sobre ter um propósito, sobre criar algo com as próprias mãos. Em 1981, o jornalista Carlos, que havia escrito a matéria que ajudou a libertar Maria, voltou a procurar João. Ele estava fazendo um segmento da história. Como estava Maria? Como estava a vida deles? João e Maria conversaram e decidiram aceitar fazer a entrevista. Maria queria contar sua história, não pelos detalhes horríveis do Hospital Colônia, mas pela mensagem de esperança. Se eu sobrevivi, ela disse na entrevista, outras pessoas podem sobreviver a seus próprios infernos. E se João não desistiu de mim, talvez isso inspire outras pessoas a não desistirem de quem amam. A matéria foi publicada em março de 1982, com o título Amor que sobreviveu ao inferno, o casal que se reencontrou após 19 anos. Tinha fotos deles na casa, no quintal com os girassóis, Maria costurando. Tinha trechos de algumas das cartas de João. A repercussão foi imensa. Eles receberam centenas de cartas de pessoas de todo o Brasil. Pessoas contando suas próprias histórias, agradecendo pela inspiração, dizendo que a história deles havia mudado suas perspectivas sobre amor, sobre perseverança, sobre não desistir. Uma das cartas era de Dona Lourdes. Sim, a mesma Dona Lourdes que cuidara de Maria no Hospital Colônia. Ela havia sido finalmente libertada em 1980, após 23 anos internada, quando seu neto, que nem sabia da existência dela, descobriu a história e a resgatou.
Dona Lourdes escreveu: Maria, minha querida menina, fico tão feliz em saber que você está bem, que você encontrou seu caminho de volta para a vida. Você sempre foi forte, mesmo quando não percebia, e seu João, esse homem é raro. Cuidem um do outro. Vocês merecem toda a felicidade deste mundo. Maria chorou ao ler a carta. Ela e João foram visitar Dona Lourdes, que agora vivia com o neto em um bairro próximo. O reencontro foi emocionante. Duas sobreviventes do mesmo inferno, agora do lado de fora, vivas, livres. A década de 1980 avançou e trouxe estabilidade. Maria e João não eram ricos, nunca seriam, mas tinham o suficiente. Tinham uma casa, tinham trabalho, tinham um ao outro. Em 1985, completavam 29 anos de casados. Embora 19 desses anos tivessem sido separados, João quis comemorar de forma especial. Ele economizou durante meses e, no aniversário de casamento, levou Maria numa viagem de trem para o Rio de Janeiro. Era a primeira viagem de Maria desde que havia sido libertada. Ela estava nervosa, mas João segurou sua mão durante toda a viagem. Estou aqui. Não vou deixar nada de ruim acontecer. No Rio, eles foram à praia pela primeira vez. Maria, que havia passado quase 2 décadas sem ver o mar, ficou emocionada. Eles sentaram na areia, de mãos dadas, vendo o sol se pôr. João, Maria disse, você acha que desperdiçamos 20 anos de nossas vidas? João pensou por um momento. Não desperdiçamos. Foram roubados de nós, mas os anos que temos agora e os que ainda teremos, esses ninguém pode roubar, e vou fazer cada um deles valer a pena. Em 1987, 31 anos após se casarem, João e Maria fizeram algo que não puderam fazer na primeira vez, uma festa de casamento de verdade. Não foi grande nem elaborada. Foi no quintal da casa deles, com vizinhos, amigos, Dona Lourdes e sua família, o jornalista Carlos, que havia ajudado a mudar o destino deles. Maria usou um vestido simples que ela mesma costurou. João usou seu melhor terno. Um padre amigo fez uma bênção. Não era um casamento oficial, já eram casados, era uma celebração, uma renovação de votos que eles não puderam fazer antes. Quando chegou a hora dos votos, João, com lágrimas nos olhos, disse: Maria, 21 anos atrás, eu prometi te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu não sabia que seria testado de uma forma que ninguém deveria ser testado. Mas hoje, depois de tudo que passamos, renovo essa promessa. Vou te amar sempre. Não importa o que aconteça. Sempre. Maria, também chorando, respondeu: João, você provou que amor de verdade existe. Você provou que algumas pessoas não desistem. Você me salvou de um lugar escuro, não só me tirando de lá, mas me lembrando de quem eu era. Prometo te amar, te honrar e nunca esquecer o homem extraordinário que você é. Sempre. Todos os presentes choraram. Foi um dos momentos mais bonitos que aquelas pessoas já haviam testemunhado. A década de 1990 trouxe o envelhecimento natural. João se aposentou da ferrovia em 1992, aos 60 anos. Maria, que nunca havia se aposentado oficialmente, pois sua costura era informal, continuou costurando enquanto as mãos permitissem. Eles viviam uma vida tranquila, cuidavam do quintal, recebiam visitas, assistiam televisão juntos, liam. Coisas simples, mas coisas que foram negadas a eles por tanto tempo que agora valiam ouro. Em 1995, o Hospital Colônia de Barbacena foi finalmente desativado após escândalos contínuos. Quando Maria soube da notícia, ela sentiu alívio misturado com tristeza. Alívio porque ninguém mais seria torturado lá. Tristeza pelas milhares de pessoas que morreram antes que isso acontecesse. Pelo menos, ela disse a João, eu saí de lá. Muitos não tiveram essa sorte. Em 1997, João começou a ter problemas de saúde. Nada gravíssimo,
Apenas o corpo cobrando décadas de trabalho duro e estresse. Maria cuidou dele com a mesma dedicação que ele havia cuidado dela. "É minha vez de cuidar de você", ela disse quando João tentou protestar que não precisava de ajuda. Em 2001, eles completaram 45 anos de casados, 26 deles efetivamente juntos. João tinha 69 anos, Maria 67. Eles sentaram no quintal, sob os girassóis que João replantava todo ano e relembraram. "Valeu a pena?" Maria perguntou. "Todo o sofrimento, toda a luta, valeu a pena?" João olhou para ela, para a mulher que ele amou durante toda a sua vida adulta, pela qual lutou por 19 anos sem garantias. Cada segundo, cada lágrima, cada carta. "Valeu a pena porque te trouxe de volta para mim. E esses 25 anos ao seu lado valem mais que uma vida inteira com qualquer outra pessoa." Maria beijou sua mão. "Você é o homem mais teimoso que eu conheço. Graças a Deus." Em março de 2003, João Mendes faleceu dormindo de causas naturais, aos 71 anos. Foi tranquilo, sem dor. Maria estava deitada ao lado dele, de mãos dadas, como sempre faziam. Quando ela acordou de manhã e percebeu que ele havia partido, Maria não gritou, não entrou em desespero. Ela ficou ali, segurando a mão dele, chorando baixinho, agradecendo. No funeral, Maria pediu para falar. Ela estava frágil, mas determinada. "Meu marido", ela disse, "foi o homem mais extraordinário que já existiu. Não porque fez coisas grandiosas que aparecem em livros de história, mas porque ele fez algo mais raro. Ele amou sem condições, sem limites, sem desistir. Ele lutou por mim quando eu não podia lutar por mim mesma. Ele me esperou quando o mundo disse para seguir em frente. Ele provou que amor verdadeiro não é um conto de fadas, é uma escolha que você faz todos os dias, e ele fez essa escolha durante 51 anos. Obrigada, meu amor, por tudo." Maria viveu mais 6 anos após a morte de João. Ela continuou morando na mesma casa, cuidando do quintal, costurando ocasionalmente. Ela visitava o túmulo de João toda semana, sempre levando girassóis. Em 2005, um documentarista pediu para fazer um filme sobre a história deles. Maria concordou, mas com uma condição. "Não quero que seja sobre o horror do Hospital Colônia. Quero que seja sobre o amor de João, sobre como ele nunca desistiu. É isso que importa." O documentário 963 Cartas de Amor foi lançado em 2006 e ganhou prêmios em festivais. Trouxe atenção renovada para a história de João e Maria, mas também para o tema do abandono de pessoas em instituições psiquiátricas. Maria viveu para ver o documentário. Ela foi à estreia, emocionou-se ao ver a história dela e João na tela. No final, quando as luzes acenderam, ela disse ao diretor: "Você captou a essência. João ficaria feliz." Em janeiro de 2009, Maria Aparecida Mendes faleceu em casa, dormindo, aos 74 anos. Ela foi enterrada ao lado de João. Na lápide, a pedido dela, estava escrito: "João e Maria Mendes, amor que sobreviveu ao impossível, juntos finalmente." Entre os pertences de Maria, encontraram um diário que ela havia escrito durante seus últimos anos. Na última página, datada de dezembro de 2008, ela havia escrito: "Passei 19 anos no inferno. Passei 25 anos no paraíso. O paraíso valeu mais. João me ensinou que o amor não é sobre não cair, é sobre ter alguém que te ajuda a levantar. Ele me levantou quando eu estava mais caída do que qualquer pessoa deveria estar. E agora, quando nos encontrarmos novamente, finalmente poderei agradecê-lo sem lágrimas. Poderei apenas amá-lo sem dor. Te amo, meu João. Sempre amei. Sempre vou amar." Hoje, mais de 15 anos após a morte de Maria, a casa onde eles viveram ainda está lá. Outro casal mora nela agora, mas eles mantiveram o canteiro de girassóis. Dizem que é parte da história da casa. O Hospital Colônia de Barbacena é hoje um museu e memorial.
Entre as exposições, há uma seção dedicada a histórias de sobreviventes. A história de João e Maria está lá, com algumas das cartas originais em exposição, doadas pela família de Dona Lourdes, que as havia guardado após a morte de Maria. Milhares de pessoas visitam todo ano, e muitas saem dali com uma pergunta: eu teria essa força? Eu lutaria 19 anos por alguém? A resposta não é simples. Nem todo amor precisa de 19 anos de luta. Nem toda situação pede esse nível de sacrifício. Mas a história de João e Maria nos lembra de algo essencial. Amor verdadeiro não é um sentimento passageiro. É uma decisão de ficar, de lutar, de não desistir, mesmo quando tudo e todos dizem para seguir em frente. João Mendes era um homem simples. Ele não era rico, não era poderoso, não tinha conexões importantes, mas tinha algo mais valioso: caráter e amor incondicional. Ele provou que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando motivada pelo amor certo. Maria sobreviveu a um dos lugares mais sombrios da história brasileira. Ela poderia ter sucumbido, perdido sua mente, sua alma, mas ela sobreviveu. Parcialmente porque era forte, mas principalmente porque, mesmo sem saber, alguém lá fora estava lutando por ela. Mesmo sem receber as cartas, o amor de João de alguma forma a sustentou. Vivemos em um tempo onde relacionamentos são descartáveis, onde o compromisso é visto como opcional, onde desistir é mais fácil que lutar. A história de João e Maria não é um manual para todos seguirem, mas é um lembrete de que o amor verdadeiro e profundo, ainda existe, e quando existe pode sobreviver a qualquer coisa. 963 cartas, 19 anos de luta, 25 anos juntos depois disso. Foi o suficiente? Talvez nunca seja suficiente, mas foi real. Foi profundo, foi amor como raramente se vê. E no fim talvez seja isso que importa. Não quanto tempo duramos, mas quão intensamente amamos. Não quantas batalhas vencemos, mas por quais batalhas valeu a pena lutar. E João escolheu a batalha certa. Ele lutou por Maria e venceu. Então, da próxima vez que você pensar em desistir de algo, de alguém, pergunte-se: valeria 19 anos de luta? Se a resposta for sim, não desista. Se a resposta for não, talvez não seja a batalha certa. João nos ensinou que algumas pessoas valem a luta. E Maria nos ensinou que podemos sobreviver ao impossível se soubermos que alguém, em algum lugar, não desistiu de nós. Esta foi a história de João e Maria. 963 cartas de amor que atravessaram 19 anos de escuridão para finalmente chegarem ao seu destino. E esse destino, apesar de todo o sofrimento, foi belo, porque no final o amor venceu. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez sentir algo, por favor inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trago histórias reais como essa, histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. E me conte, você teria a força de João? Você lutaria 19 anos por alguém? Ou você já passou por algo parecido, onde teve que lutar por um amor que parecia impossível? Deixe sua história nos comentários. Vou ler todos. Obrigado por passar essa hora comigo. Obrigado por honrar a memória de João e Maria ao ouvir sua história. E lembre-se, em algum lugar do Brasil há um canteiro de girassóis que cresce todo ano em memória de um amor que sobreviveu ao impossível. Que essa imagem fique com você, que ela te lembre de que vale a pena lutar pelo que realmente importa. Até a próxima história, e não desista de quem você ama.